Olá, queridos amigos, que alegria, mais um dia de estudo, mais um dia de aprendizado, de convivência aqui nesse chat tão simpático, né, que nos acolhe todas as vezes, não só nós, mas todos os companheiros, né? E nos sentimos sempre muito bem quando estamos aqui, todos juntos, para estudarmos. Sejam bem-vindos, todos os que estão aqui. Deixa eu ver quem está conosco. Lina Calil foi a primeira, chegou, sentou na frente, né, Lina? A Glorinha, o Lúcio Flávio, que está aqui nos bastidores conosco, a Lúcia Cerqueira, e quem mais? E só. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos, então, dar início, né, ao nosso 15º estudo, aliás, 16º, 15º, desculpa, estudo do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, né? Mas antes de nós começarmos os comentários sobre essa parte que vamos estar refletindo hoje, nós vamos fazer aquela preparação, né, para os nossos corações, para nos sentirmos assim aconchegados, né, a Jesus, aos amigos espirituais. E nós escolhemos aqui um trecho que achamos pertinente para nos trazer essa esperança, esse bom ânimo, né, já que nós estamos falando da morte, que é a volta do espírito ao mundo espiritual, né? E nessa confiança da vida futura, então nós escolhemos esse trecho que está no capítulo 2 do Céu e Inferno, né, da obra da codificação, O Céu e o Inferno, capítulo 2, item 3, onde Allan Kardec vai nos falar o seguinte: à medida que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Compreendendo melhor a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim com mais calma, resignação, serenidade. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só cuida da vida atual. Depois de adquiri-la, trabalha com vistas ao futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que o porvir depende da boa ou da má direção que der à vida atual. A certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência e perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. A solidariedade que ele vê estabelecer-se entre vivos e mortos faz-lhe compreender a que deve existir na Terra, entre os vivos. A fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. Muito bonito, né? Essa certeza que nós temos, através da doutrina espírita, da vida após a morte, da vida futura. Isso nos dá essa calma, essa esperança nova. Então, vamos falar com Jesus. Querido amigo Jesus, aqui estamos, Senhor, apostos para o nosso estudo da noite, o primeiro estudo da noite de quinta-feira, que possamos todos, Senhor, estarmos aconchegados ao Teu amor, para sentirmos essa esperança que Tu nos prometeste, quando disseste: vou preparar-vos lugar. E aqui estamos, Senhor, nos preparando
para estarmos a cada dia mais confiantes nas tuas promessas. Fica conosco, Jesus, que cada lar possa receber essa paz que nos invade a alma e que nós possamos, nesses momentos que estivermos aqui, estudando, refletindo, trocando conteúdos, nós possamos estar sob os seus cuidados e que desde já nós possamos estar em tarefa, Senhor, e que em teu nome nós possamos dar início então ao nosso estudo desta noite. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, né? Vamos começar o nosso estudo. Continuando, né? Nós falamos que é a 15ª parte desse capítulo 10, que fala da morte, que Leon Denis vem, né, trazendo muito conteúdo, né? Todos esses para quem está chegando, para quem não conhece, né? Vamos encontrar todos esses capítulos, esses programas lá na playlist no canal do Espiritismo Net. Então, é só procurar, né, o Problema do Ser, do Destino, da Dor, estudos de Leon Denis, e nós vamos encontrar todos eles lá. Caso a gente queira recordar, rever, né? E nós hoje percebemos que Leon Denis ele vem fazendo agora, né? Aliás, desde a semana passada, através do Flávio, né? Que nós assistimos o estudo dele, embora não estivéssemos aqui no momento, nós assistimos depois, e a gente vai entendendo que Leon Denis agora ele está trazendo alguns casos para justamente servir de exemplo a tudo aquilo que ele falou, né? Da perturbação da morte, do momento da morte, como é que é esse desenlace, né? Como é que é essa separação do corpo e da alma. Então, agora, nesses casos que começamos na semana passada, nós vamos ter mais uns 2 casos ainda hoje, né? Para exemplificar tudo aquilo que ele falou. Então, hoje a gente vai dar atenção a esses casos e, diante desses casos, nós trazemos as considerações necessárias, né? Então, vamos partir daqui do pedacinho que o nosso Lúcio fez, né, na semana passada. Ele estava falando das hipóteses, né, que Leon Denis falou aqui, aliás, Leon Denis não, Ernesto Bozano termina a sua exposição e pergunta se esses fenômenos, né, poderiam ser explicados pela subconsciência ou pela leitura de pensamentos. E conclui que não, e assim se expressa. Então, ele vai se expressar dessa forma e depois tem uma notinha que explica o que ele está querendo dizer, né? Então, ele diz assim, por sua simplicidade, essas hipóteses não se sustentam e não têm o poder de convencer facilmente um pesquisador imparcial. Fica claro que, com tais teorias tão complicadas, confusas e bem mais engenhosas que sérias, ultrapassam-se as fronteiras da indução científica para entrar-se de vento em popa no domínio do fantástico. A gente sabe que as pesquisas nessa época elas não eram tão avançadas no sentido da gente saber um pouco mais detalhado, como a gente sabe hoje através de André Luiz, né? André Luiz veio desvendar essas colocações, estudos e fatos que foram trazidos, e a gente começa, quando lê esses fatos, a gente logo se reporta a André Luiz, que a gente completa o raciocínio. E a questão da indução científica é a forma que a ciência analisa, né? Ernesto Bozano, além de ser um pesquisador, ele é um cientista, né? Então, ele vem trazendo esse conteúdo e nos mostrando através daquilo que foi visto, né? Sem nenhuma, como é que fala? Sem nenhuma pretensão, né? De estar dizendo que isso tudo assinando embaixo, né? Deixa sempre essa porta aberta para aqueles que estão pesquisando,
não é dono da verdade, né? Mas nós sabemos, através dos conteúdos, né, que vem através da doutrina espírita, de Allan Kardec, como nós falamos de André Luiz, nós sabemos que isso tudo acontece. Todos os relatos que foi trazido no capítulo passado é real, né? Então, ele dá uma nota aqui, ele diz assim, notemos mais esses testemunhos. Então, ele vem justificando o porquê ele está falando isso. Então, ele traz mais 2 testemunhos. Outro fato que se deve assinalar, e de que fui testemunha, disse o Dr. Hess, presidente da Sociedade de Estudos Psíquicos de Nancy, é que muitas vezes, poucos instantes antes de morrer, alguns alienados recobram lucidez completa. O Dr. Teste declara igualmente ter encontrado loucos na agonia, isto é, quando a consciência passa ao corpo fluídico, ele está falando assim, quando a consciência passa a estar no perispírito, né, desencarna, mas a consciência está ali, no corpo espiritual, recuperam a razão. Então, ele está colocando fatos aqui que a gente sabe, né, que no momento em que o espírito aporta o mundo espiritual, é possível ele estar dentro de uma certa lucidez, no sentido de não estar alienado mentalmente, porque o corpo é que estava limitado, né? E quando ele se desprende, pode acontecer dele ter essa lucidez ali em algum momento, mesmo estando nesse período de perturbação, né? E ele falou antes, em cima sobre a questão do domínio do fantástico. Tudo que a gente não conhece é fantástico, né? Mas a doutrina espírita vem nos explicar, através de fatos, que nada existe sem a comprovação, né? Então, é isso que está nessas hipóteses aqui trazidas por Ernesto Bozano, que ele vai continuar agora trazendo mais algumas colocações nesse sentido. Aí ele fala assim, eis ainda 2 outros fatos publicados pelos Anais das Ciências Psíquicas em 1911, veja bem, 1911. A coleção do André Luiz começou em 49, né, se não me engano. Apresentam alguns traços de analogia com os precedentes, mas, além disso, são ricos de detalhes que nos esclarece como se opera no momento da morte a separação do corpo fluídico e do corpo material. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que agora ele vai mostrar alguns fatos que foram publicados nesse jornal, eu não sei se é um jornal ou uma revista, né? Mas que são ricos em detalhes que vêm nos esclarecer a respeito de como se opera esse desligamento, né? Essa separação do corpo fluídico, do corpo físico, do corpo fluídico, que é o perispírito, né? Todos nós sabemos disso. O perispírito é aquele meio, né? Através dele que os espíritos podem ser vistos. Então, esse corpo não é destruído com a morte. Então, ele através das suas propriedades, ele nos possibilita essa visibilidade para aqueles que ele vai falar aqui, né, que tem essa condição de ver. Então, ele vai trazer aqui o caso, né, da senhora, aliás, a senhora Florence, que escreve isso nesse jornal, o Mundo dos Espíritos, lá na página 121, 28. Então, ela conta o seguinte, que entre as amigas dela, as mais caras, né, as que mais ela considerava, uma jovem senhora pertencente à alta classe, né, da sociedade, dotada de faculdades mediúnicas maravilhosas, né? Então, ela coloca aí para nós que essa moça, ela era uma médium, ela tinha essas faculdades. Então, ela conta, há alguns anos, teve a infelicidade de perder a irmã mais velha. Quer dizer, a irmã mais velha desencarnou com a idade de 20 anos, levada por uma forte pleurisia.
pleurisia é uma inflamação na pleura, né? Que é aquela membrana que reveste o pulmão, né? Então, quando ela inflama, é chamada pleurisia. Então, ela vai chamar essa amiga de Edith. O Lúcio está colocando aqui que o Nosso Lar foi a primeira obra, a primeira edição, foi em 1944. Então, bem depois do que Ernesto Bozano estava trazendo esses fatos. Então, é por isso que ele coloca todas essas hipóteses, ele não quer afirmar que aquilo seja literalmente uma verdade, né? Porque eram estudos. Hoje nós não precisamos de ter esse medo, nós podemos dizer que é verdade porque está comprovado aí, né? E nem hoje existem mais essas pesquisas, a não ser para desenvolver temas que já sabemos, né? Como, por exemplo, o estudo do perispírito, ele ainda é estudado hoje, né? Abrindo um parênteses aqui, a gente sabe que o perispírito tem um livro do Zalmínio, né? É isso, né, Flávio? É um nome difícil, né? O nome é Zalmino, acho que é Zalmino. O perispírito. Eu posso até pegar aqui na minha estante, mas está mais, né? Então, ele estuda, é um livro grosso, onde ele estuda o perispírito. Lá, na edição que eu tenho, tem 18 propriedades, mas ele já está defasado, porque já existe mais algumas. Então, os estudos continuam no sentido de trazer mais informações, né? Enfim, então, a moça, né, com o nome de Edith, que ela designa esse nome para não dizer quem é, não quis afastar-se um só instante da cabeceira de Zalmino Zimmermann. Obrigada, Glória. Isso mesmo. Então, ela não quis se afastar ali da cabeceira da moça, né, da sua irmã. E ali, veja bem, nós que colocamos esse grifo aí, em estado de clarividência, porque ela tinha uma mediunidade. Então, ela tinha essa vidência. Nós fomos aqui no dicionário do Paliano Júnior, que nós gostamos muito, porque no livro dos médiuns tem esse capítulo lá, a partir do item 100, tem todo o embasamento sobre essa questão da dupla vista. Nós vamos encontrar também no Livro dos Espíritos, né, na questão, acho que 447, por ali. É um vasto número de perguntas que trazem esses esclarecimentos. Mas nós achamos a definição do Paliano Júnior bem apropriada para a nossa questão aqui, no momento. Então, ele diz assim, olha, clarividência. O que é clarividência? Eu gosto muito, o meu está até despencadinho. É Dicionário de Filosofia Espírita do Paliano Júnior. Então, ele diz assim, olha, pode ser chamado, né, de vidência, dupla vista, segunda vista. Então, ele diz que é a faculdade anímica ou mediúnica, porque pode ser anímica do próprio médium, ou através de um espírito também, né? Que consiste na percepção visual dos seres espirituais, de cenas espirituais, de imagens ou acontecimentos do mundo corpóreo que estão fora do alcance normal, perto ou longe, quer dizer, pode ser acontecendo aqui no momento e pode ser à distância também, ou obliterado de alguma forma. Então, quem é médium, quem tem essas capacidades, né? Essas habilidades mediúnicas, dotado dessas capacidades mediúnicas, podem vislumbrar o que ele vai relatar aqui agora, né? Então, ela tinha a clarividência, né? Então, ela pôde assistir ao processo de separação do espírito e do corpo, com nitidez. Então, ele vai contar como ficou, como foi, né? Primeiramente, ela começou a perceber uma espécie de leve nebulosidade, semelhante a uma fumaça,
que, condensando-se gradualmente acima da cabeça de sua irmã, acabou por assumir proporções, as formas e os traços da moribunda, de modo a ficar igual àquela, em cada detalhe. Essa forma flutuava no ar, pouco acima da doente. À medida que anoitecia, a agitação da doente se acalmava, substituindo-se à noite por uma exaustão profunda, um cansaço, né, que antecedeu a agonia. Edith contemplava avidamente a irmã. O rosto tornava-se lívido, o olhar se apagava, mas logo acima a forma fluídica ia ficando corada e parecia animar-se gradualmente com a vida que abandonava o corpo. Vocês imaginam, naquela época, né, que Ernesto Bozano estava estudando, não só ele, mas outros, né, como o Gelei, como ele cita aqui, ele vai citar agora um dos nomes aqui que eu estou ficando esquecida com o nome. Ele vai citar vários, o Staton Moses, né, vários estudiosos da época que pesquisavam. Imagina esse fato ocorrendo ali, né, sendo vislumbrado pela moça que era médium, e depois André Luiz vem nos trazer fatos como esse. Então, ele já comprovou lá naquela época. Então, para a gente ver aí que isso é realmente, né, uma maravilha, isso existe, é assim mesmo. Nós trouxemos aqui mais à frente, depois de falarmos do segundo caso, uma colocação do André Luiz, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, que vocês devem conhecer, que é a desencarnação de Dimas, né? Que é tal qual ele está descrevendo aqui, né? Nós não vamos colocar vídeo, mas deixo aí a dica para vocês verem, que é exatamente o que ele está dizendo aqui, né? Então, isso lá nessa época, né, que ele estava pesquisando. Então, vamos em frente. Um momento depois dela ver esse corpo perispirídico formando ali em cima da moribunda, né, ela jazia inerte, consciente, sobre os travesseiros, mas a forma se tornara um espírito vivo, quer dizer, formou-se ali, em cima dela, a cópia, digamos assim, né, do seu corpo físico. No entanto, cordões de luz semelhantes a fluorescências elétricas ligavam-no ainda ao coração, ao cérebro e aos órgãos vitais. Então, ela estava se libertando, né, saindo do corpo, havendo essa separação, mas esse cordão fluídico ainda não tinha sido desligado. E aí, chegando o momento supremo, o espírito oscilou algum tempo, de um lado para o outro, para, em seguida, vir colocar-se ao lado do corpo inanimado, aquele corpo que já não tinha mais o espírito ali. Aparentemente, ele estava muito frágil e mal, né? E mal era capaz de sustentar-se. Então, a gente vê, vocês vão ver daqui a pouco, que exatamente o que André Luiz nos fala. Naquele momento ali da experiência que é trazida por essa pesquisadora, né, que trouxe esse relato, é exatamente o que ocorre. E aí ela continua dizendo que, enquanto Edith contemplava essa cena, quer dizer, a irmã, que era médium, que podia ver, eis que se apresentava duas formas luminosas, nas quais ela reconheceu seu próprio pai e sua avó, ambos falecidos naquela casa mesmo. Elas se aproximam do espírito recém-nascido no mundo espiritual, né? Envolveram-no afetuosamente e o abraçaram. Depois cortaram os cordões fluídicos,
né, os cordões de luz que ainda ligavam ao corpo, e, estreitando sempre em seus braços, dirigiram-se à janela e elevaram-se e desapareceram. Então, a gente vê aí uma narrativa assim, tal qual nós já conhecemos, não é novidade para nós, né? E aí ela vai trazer um outro caso. Aliás, agora que nós vamos falar sobre o Dimas, para vocês verem como é exatamente. Nesse vídeo, nós até colocamos aqui para vocês, olha, indicamos o vídeo no YouTube com esse nome. Procurem lá, porque se a gente puser aqui, talvez dê problema, né? E também não temos tempo. Porque vai se formando, né, um vídeo muito bem feito, apesar de ser um vídeo feito aqui por encarnados, né, representando o que André Luiz está dizendo, mas é exatamente o que está colocado aí para nós nessa experiência. E aqui nessa foto, nessa imagem, vocês veem que aqui é o Dimas, que está no leito, né? Mas ele vai ser colocado aqui no colo da mãe, através desse desligamento aqui, né? Que ele vai ser afastado, mas ainda não está desligado. E nós trouxemos aqui para a gente ver, né? Constatar, já que não podíamos trazer o vídeo, né? Ele diz aqui, André Luiz diz assim, olha, aliás, quem está explicando é o Jerônimo, que é o instrutor para o André Luiz. Ele está dizendo que, ele fala, segundo você sabe, né, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado no serviço de libertação da alma. Ele coloca o centro vegetativo, que corresponde ao ventre, né, como sede das manifestações fisiológicas, o centro emocional, que é a zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax, e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Então, quando a gente vê esses relatos, a gente vê que sempre o cérebro é o último a ser desligado. E aí nós marcamos aqui uns pedacinhos, né, para a gente ler. E aí ele fala assim, olha, Jerônimo com passes concentrados sobre o tórax, né, onde está essa região aí, onde é o centro vegetativo, ele começa a dar passes, né? Relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica, desreguladamente. E depois ele fala o seguinte: a brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada, né? A gente lembra que foi falado isso na experiência, né? Então, ela vai sendo acumulada ali. E nesse vídeo, a gente pode ver tudo isso, que o passe sendo dado, essa luz, né, sendo ali irradiada, onde vai se formando esse perispírito em cima do corpo. Então, ele diz aqui, ó, instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já se exteriorizava. E mais à frente, ele vai contar, né, a chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se apenas ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada fulgurava ao cérebro, né? Empalidecia gradualmente até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores ali da personalidade, momentaneamente recolhidos ali por aquelas vibrações. Dimas, então, né, desencarnado, ele ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa,
abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo que estava sendo formado. Então, a gente vê que exatamente o que vem colocando aí nessa experiência, nesse fato, né, que foi trazido aí para falar sobre essa questão da separação do corpo. E aí o assistente deliberou que o corpo fluídico, o cordão fluídico, deveria permanecer até o dia imediato, também não desligado logo, né? Considerando as necessidades do morto. E é por isso que a gente fala que cada desencarnação é de um jeito. Ele, no caso, Dimas, tinha essa necessidade. E aí, ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. E aí ele é colocado no colo da sua mãe, né? E ela fica ali como se estivesse alimentando aquele corpo fluídico para que ele se fortalecesse. E ele fala aqui, olha, até amanhã, quando cortaremos o fio derradeiro que o liga aos despojos, antes de conduzi-lo ao abrigo conveniente, quer dizer, quase no final do féretro ali, né? Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia, findo aquele momento da cerimônia ali, dos invólucros pesados, né? Sem o que se une ainda pelos últimos resíduos. Eu achei muito pertinente essa colocação, justamente para a gente comprovar esses relatos que Leon Denis vem nos trazendo, né? E tomara que vocês tenham também entendido direitinho que a leitura é diferente, né, de quando a gente vê escrito, mas achamos muito pertinente. A Lina, como sempre, nos trazendo os comentários, ela disse que teve essa clarividência nos desencarnes da mãe, né? E depois do pai. Fiquei muito triste, sinceramente, não queria ter tido. Quando são parentes muito próximos, realmente, às vezes, eu não sei como deve ser a experiência, mas é uma experiência muito forte, né, Lina? E ela fala também, foi todo um processo, dias e dias, até culminar no desencarne. E tive que ser muito forte, pois apenas eu cuidava deles. Realmente, é uma situação muito forte. E ela ainda traz uma consideração aqui, né, da Joana de Ângeles, tudo conclusão, o ser, a glória eterna, a continuidade do existir, ao progresso incessante. Isso aí. Vida Feliz, lição 189, que a Lina traz para colaborar com os nossos comentários. E aí vem a outra experiência, né? E é o seguinte, o Staton Mose, que é um outro pesquisador, professor da Universidade de Oxford, pastor da Igreja Anglicana, portanto não era espírita, né? Ele publica nesse jornal também um episódio. Então ele diz: tive recentemente, pela primeira vez na vida, a oportunidade de estudar os processos de transição do espírito. Aprendi tantas coisas com essa experiência que me orgulho de ser útil a outras pessoas, contando o que vi. Tratava-se de um parente meu, de quase 80 anos. Através de alguns sintomas, percebi que seu fim estava próximo e acorri para cumprir meu triste e último dever. Graças aos meus sentidos espirituais, podia identificar que em volta e em cima do seu corpo formava uma aura nebulosa. A gente vê que é o mesmo processo, né? Com a qual o espírito devia criar para si um corpo espiritual. E percebia que ela aumentava gradualmente de volume e densidade, ainda que submetida a variações contínuas, para mais ou para menos, segundo as oscilações ocorridas na vitalidade do moribundo. Pude, assim, observar que, às vezes, um alimento leve ingerido pelo doente ou uma influência magnética projetada por uma pessoa que se aproximasse dele tinha por resultado avivar momentaneamente o corpo. Essa aura parecia, portanto, contínua em fluxo e refluxo.
Então, a gente vê nessa primeira parte que ele fala, né, que ocorre exatamente, quase que com a mesma intensidade, né, essa formação, que, na verdade, ele fala ali, né, devia criar para si. Não era criar, é o perispírito, né, que está se deslocando à medida que vão se desligando esses liames da carne, né, do corpo, liames que nós sabemos que se unem desde o início, quando da reencarnação, é ligado, a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, molécula a molécula, célula a célula, né? Então, agora ele vai se desligar, né, da mesma maneira, de pouco a pouco. Então, a gente vê que é o mesmo processo, né? Eu confesso que quando ele fala aqui, se o Lúcio quiser colaborar, pode colaborar, quando ele fala, pude assim observar que, às vezes, um alimento leve ingerido pelo doente ou uma influência magnética projetada por uma pessoa que se aproximasse dele tinha por resultado avivar momentaneamente o corpo. Esta aura aparecia, portanto, continuamente em fluxo e refluxo. Lúcio, você quer ajudar aqui? Eu realmente não entendi quando ele falou desse alimento leve ingerido pelo doente. No caso aí, é o moribundo, né? Se você quiser intervir, fica à vontade, tá bom? Vamos lá. Qual que é a sua dúvida que você falou? Quando ele fala aí, olha, pude assim observar que, às vezes, um alimento leve ingerido pelo doente ou pela influência magnética projetada por uma pessoa que se aproximasse dele tinha por resultado avivar momentaneamente o corpo. O que você pensa disso? Não. Quando eu vi isso aqui, o que eu entendi é o seguinte, né? Gente, esse tipo de experiência são muito cuidadosas, né? E os observadores vão notando muita coisa, né? Sobre Bozano, por exemplo, você pega o livro Fenômenos Espíritas no momento, Psíquicos no Momento da Morte. Ele é impressionante a quantidade de relato que tem lá. Mas aqui, nessa situação aqui, ele está comentando aqui sobre o desprendimento, né? E aí, essa questão do alimento leve ingerido pelo doente é quando se dá uma alimentação tipo uma sopinha. Alimento leve, né? Uhum. Isso. E a influência magnética aqui, projetada por uma pessoa, ou seja, aquela pessoa que chega vibrando no bem. Isso aqui, gente, é um alerta para a gente de um tamanho. É porque às vezes a gente chega a pessoa assim, doente, a gente pega e fala assim, nossa, tadinho, né? Aliás, fala não, pensa, nossa, tadinho, tá mal, né? Vai desencarnar já já. Então você emite esse pensamento. O que ele está colocando aqui, pelo que eu entendi, posso estar errado, tá, Thelma? É que aquele doente, ele percebe essas coisas. E ele recebe essas influências. Então, quando ele coloca aqui, né, que dá uma. Avivar um pouco o corpo, é a mesma coisa que você pegar uma pessoa doente e dar um passe para ela, para fortalecer momentaneamente. Tá? O alimento é a mesma coisa, né, gente? Que se você der um alimento pesado para uma pessoa que está mal, frágil, né? Ela não vai conseguir digerir. Você vai, na verdade, o quê? Sobrecarregar o corpo. O organismo. Se você dá uma sopinha. Eu lembro muito da minha mãe, né? Minha mãe é o seguinte: quando ela tinha menino, normalmente naquela época não tinha negócio de hospital, não, gente. Era parteira fazendo parto em casa. E a menina que ajudava a mãe lá, né? Ajudante, né? Hoje não pode falar muita coisa, ajudante naquela época, né? O que ela fazia? A Dona Carla, isso, Dona Carla, chegava lá, prepara uma canja de galinha. Isso é coisa de mineiro, né, gente? Canja de galinha. Para quê? Depois daquele trabalho todo de parto, aquele desgaste todo que a mulher tinha, gente, olha bem, sem assistência médica, era só parteira. Né? E o que acontecia? Ela tomava aquele caldo de galinha, aquela canja, e o que? Se restabelecia. Então, de certa forma, né, é isso que está colocando. E o interessante aqui, né, gente, que esta aura, ou seja, o perispírito, né, parecia, portanto, continuamente em fluxo e refluxo. O quê? Gente, o pessoal fala assim, né? Ah, não, a carne é fraca. Né? Não, ela é muito forte. As influências da carne para o espírito
são muito fortes. E o que acontece? Nesse processo de desligamento, muitas vezes o corpo, né? Vamos colocar assim, mas não é instinto, não é o espírito que comanda? Sim, mas o quê? Essa ligação começa a ir e voltar. Principalmente se o espírito não tem conhecimento. Né? Quando ele tem o conhecimento de como os laços vão se afrouxando aos poucos, ele fica tranquilo. Né? Uhum. E isso aqui também, gente, é uma situação, né, de quê? Daquilo da gente analisar, tá, de como que é o nosso comportamento. Como que é o nosso comportamento perante a pessoa que está nas últimas. A gente tem que orar, vibrar. Uhum. Vibrar para a pessoa, para quê? Para ser bem recebida, porque eles recebem. Eu ia comentar um negócio que a palavra fugiu aqui. É igual corrente contínua, gente. Corrente alternada da luz. Os elétrons estão indo e voltando 60 vezes por segundo, que é o 60 Hz. Muita gente tem dificuldade em entender isso. É verdade. E tem um gerador lá na ponta de uma usina qualquer aí, que está gerando através de ímã magnético. Aí o ímã, né, joga o elétron de um átomo para o outro, ele vai, volta. Mas como é que consome? Porque nesse ir e voltar, ele vai um pouquinho até chegar aqui na nossa casa. Faz o trabalho dele aqui, vai ter que retornar. Isso mesmo. Perfeito demais, tem que retornar. Não é igual a corrente contínua. A corrente contínua é positivo e negativo, mas tem que sair do positivo, passar, por exemplo, numa lâmpada e voltar. Né? Eu não sei se a analogia ficou legal para o pessoal entender. Ficou ótimo. Eu achei perfeito, porque a gente tem que. É bom a gente estudar junto por isso, né? Não está em dúvida, chama o colega e vamos pensar junto, né? Então, eu acho que essa questão do. Como a gente viu aquela imagem ali do Dimas, que estava enfraquecido, foi se fortalecer no corpo da mãe, as doenças, geralmente, elas nos enfraquecem. Enfraquece o corpo espiritual também, lógico, né? Porque se é energia, né? Então tem que ser refeita. Então ele dá uma boa condição de nós entendermos, né? Que ele, vou ler até de novo. Pude assim observar que às vezes um alimento leve ingerido pelo doente ou uma influência magnética, que é o passe, né? Projetado por uma pessoa que estivesse ali próximo dele, tinha o resultado de quê? De reanimar aquele corpo, de dar mais energia, né? Muito bom. Obrigada. Só para a gente também fechar o raciocínio, né? Que aí a gente começa a falar, as ideias só começam a vir. Né? Verdade. Vamos lembrar, gente, que nesse processo de desligamento está tendo ali um desprendimento natural de fluido vital. Isso. Tá certo? Então, se você dá alguma coisa que favorece a absorção de fluido vital, o que vai acontecer? O corpo vai reavivar. Eu gosto desse termo que colocou de avivar o corpo. Ele vai dar isso mesmo. Uhum. Da mesma maneira, o passe magnético vai o quê? Avivar. Porque você está mandando. Eu acho interessante aqui, né? Que ele colocou aqui da influência magnética projetada por uma pessoa que se aproximasse dele. Olha só, gente. Se aproximasse. Então, se você chega com boas vibrações, a pessoa vai absorver aquilo e pode, de repente, provocar uma melhoria. Isso é uma coisa que a gente fala assim, nossa, aconteceu em nós. Gente, isso tudo faz parte das leis divinas que são maravilhosas. Né? Eu estou rindo aqui colocaram aqui na canja, Glória. A Glória. A Glória colocou canja sensacional naquela época, sopinha feita com carinho e amor, funciona como um poderoso passe. E as mulheres antigamente, só para a gente ver que todo mundo aqui já conhece essa coisa da canja, as mulheres tomavam canja o tempo todo do resguardo justamente para se fortalecer, né? Exatamente. Até eles falavam, né? Eu acho que eu não sei se é mito, se é lenda alguma coisa, que a canja ajudava a mãe a produzir mais leite. Produzir mais leite. Para a criança, né? Tinha uma história dessa aí. Isso mesmo. Então, a história da canja, gente, era assim. Gente, é para fortalecer. E é exatamente isso. Lembra, gente, fluido vital. Por que a gente alimenta? A gente alimenta para matar a fome, não. É para manter o fluido vital do corpo. Isso mesmo. Porque quando a gente, por exemplo, vou comer aqui, eu tenho aqui em casa a couvezinha aqui, né? Então a gente planta a couve, né? Dá só aquela refogada rápida, porque senão fica ruim, né? Tem que ser rápido, você não perdeu o quê? Aí você aproveita o quê?
a energia vital daquela planta, você absorve ela. Isso. Né? Isso Então, mesmo. a gente alimenta para absorver energia vital. Ah, não, quem for carnívoro aí. Toda vez que eu vou pensar, não, vou comer um franguinho, uma carninha de porco. Gente, nós estamos comendo aquela matéria, mas, na verdade, nós estamos absorvendo o quê? Fluido vital que está ali impregnado naquela carne. Isso Né? mesmo. Porque a matéria precisa da matéria, né? Se você puder evitar de ficar comendo carne, melhor ainda. Mas, né? Eu gosto muito do ovo. Né? Também. O pessoal fala comigo que eu sou estranho, porque na minha época de república, gente, não tinha dinheiro para comprar carne, não. Era sopa quinoa, que tinha que partir um pacotinho, e o ovo cozido no meio dela para tomar, porque não tinha dinheiro para comprar janta. Né? Meu pai, não, é porque meu pai, gente, éramos E 6 são filhos. histórias que a gente guarda com muito Isso. carinho, né? Porque Isso, e faz depois o parte quê? da nossa história. Aquele ovo que iria formar uma criatura, você está absorvendo o fluido vital que está retido ali. É interessante isso. Né? A Glória está dizendo aqui que, naquela época, os frangos eram tratados com substâncias, eram criados no quintal. Né? Então, é verdade, era outra coisa. Né? Não tinha hormônio, não tinha nenhum elemento químico. Né? É isso mesmo. Bom, gente, então vamos ver se a gente termina aqui. Obrigada, Lúcio, foi ótimo. E aí ele diz, né, que assistia a esse espetáculo durante 12 dias, quer dizer, 12 dias ele foi vendo estava ali presenciando essa experiência, e 12 noites. E embora já no 7º dia o corpo tivesse dado sinais da sua iminente dissolução, quer dizer, estava ali aparentemente sem vitalidade, né? Esta flutuação da vitalidade espiritual em via de exteriorização persistia. A gente vê que ele coloca via de exteriorização, que é uma das propriedades do perispírito, exteriorização, né? Que vai se mostrar. Então, continuando, em compensação, a coloração da aura mudara. Além disso, ela ganhava formas cada vez mais definidas à medida que a hora da libertação se aproximava para o espírito. Apenas 24 horas antes da morte, quando o corpo jazia inerte, o processo de liberação se acelerou. No momento supremo, via aparecer formas de espíritos guardiães que se aproximavam do moribundo e, sem esforço algum, separaram o espírito daquele corpo esgotado. Então, a gente percebe que não é feito de forma brusca, é feito aos poucos, né? Levam horas, levam dias, né? Para cada caso é um caso, por isso que a gente mais uma vez repete, cada desencarnação se desenvolve de uma maneira, diante da necessidade daquele que está ali, em respeito àquele corpo que nos serviu de ferramenta, de objeto que a gente pôde utilizar dele para o nosso desenvolvimento. Né? O que mais? Quando, finalmente, os cordões magnéticos, ele está falando do cordão fluídico, né, se partiram, que a gente sabe que não se parte, os espíritos estão ali atuando, é por isso que eu pedi vocês para reverem, porque esse vídeo é muito conhecido, do Dimas, a gente vê ali, né, a presença constante dos amigos espirituais que estão junto de nós. Ninguém nasce sozinho, nem desencarna sozinho. Então, os cordões magnéticos se partiram, os traços do defunto, nos quais se liam os sofrimentos experimentados, serenaram-se completamente e impregnaram-se de uma inefável expressão de paz e de repouso. Então, foi uma coisa tranquila, né? Como se fosse uma coisa que vai se esvaindo, a vida vai se esvaindo, né? Aos pouquinhos. Em resumo, o melhor meio de assegurar uma morte, agora a Leon Denis está fechando, né, esse assunto. Uma morte doce, pacífica, é viver dignamente, simplesmente, sobriamente, uma vida sem defeitos graves, sem fraquezas, desligando-nos por antecipação de tudo o que se prende à matéria, idealizando nossa existência, povoando-a de elevados pensamentos e de nobres ações.
Então, ele traz esse exemplo, que é um exemplo muito bonito, né, que a gente está vendo aí, constatando tudo isso que já foi estudado, tudo isso que a gente sabe que realmente acontece, e aí ele vem trazer para nós qual é a melhor forma de nós termos uma boa morte, né? Uma morte tranquila. Todos nós ansiamos, né? Na verdade, o grande temor da morte é o medo do sofrimento, né? Nós temos medo da dor, do sofrimento, do que vai ocorrer ali naquele momento. Mas os espíritos nos dizem que a morte não dói, né? E esses mesmos espíritos que nos assistem, eles nos preparam para que nesse momento nós possamos adormecer, como se fosse antes de uma cirurgia, que é dado aquele tranquilizante, aquela pré-anestesia, né? Que nós vamos nos tranquilizando, nos desligando ali do momento, né? E às vezes, quando temos merecimento, já acordamos do lado de lá, né? É bem parecido com a anestesia, né? A gente vai fazer um exame, por exemplo, que tem uma anestesia, primeiro é dado aquele preparo. Quando a gente toma aquilo, está escutando, está vendo, aí a pouco desperta, o exame já terminou, né? E está tudo bem. Eu acho que deve ser mais ou menos uma situação parecida que os espíritos nos favorecem nesse momento, né? Aliás, isso tem uma questão lá no Livro dos Espíritos que vem dizendo sobre isso, no momento de um acidente, no momento de um trauma, né? Os espíritos suavizam essa situação, nos dando esse não chega a ser um adormecimento, mas essa pré-anestesia ali, onde a gente, às vezes, não participa muito daquilo, né? Então, Leon Denis vem dizendo para nós, né, que um meio de assegurar essa morte doce, pacífica, é nós vivemos dignamente. Nós estarmos buscando o conhecimento a respeito da morte, sabendo que isso não tem jeito, a gente vai ter que retornar à nossa pátria espiritual, voltar para casa, né? E ter uma vida uma vida regrada, uma vida, ele fala aí, sem defeitos graves, sem fraqueza, sem nos desanimarmos diante das situações que nos surgem, procurando viver com dignidade, intensamente, aquilo que nos é proposto, intensamente no bom sentido, né? E aí ele continua: o mesmo acontece com as condições boas ou más da vida de além-túmulo. Essas também dependem unicamente da maneira pela qual desenvolvemos nossas tendências, nossos apetites, nossos desejos. A gente já falou aqui sobre uma colocação que também, através do André Luiz, é feita agora lá no livro Ação e Reação, quando ele fala de desencarnes coletivos, ele fala lá, né, que aquela pessoa que teve uma vida voltada aos prazeres, voltada aos desgastes, às questões das farras, das questões do que diz assim, aproveitar a vida, vai ter um desprendimento diferente daquele que busca serenar seu coração, aquele que busca entender as questões da vida e da morte, as questões do espírito, da vida futura. E mesmo aquele que não tem uma religião, mas que busca essa vida de simplicidade, porém de fazer o bem ao outro, viver dignamente, não estar infringindo a lei. Isso tudo vai contar, né? Por isso que ele fala, também depende unicamente da maneira pela qual desenvolvemos as nossas tendências. Não é? Se a gente tem, através da doutrina espírita, nós temos assim eu não gosto muito de aplicar essa palavra privilégio, porque Deus não privilegia ninguém. Mas nós temos a condição de domar as nossas más tendências através do autoconhecimento, de saber que temos algo que nos convida a determinados desvios e que nós, através da doutrina espírita, podemos nos educar, né? Então, isso também vai pesar.
A Glória, a Lina está colocando aqui alguma coisa. Não, acho que ela está respondendo ali para o... Ah, sim, a Glória coloca que nossos velhinhos viveram e vivem muito tempo. A mãezinha dela tem 105 anos, gente. Não, olha que maravilha. Ontem mesmo, Glória, eu comentei sobre isso. Não falei os nomes das pessoas, mas eu falei que eu tinha uma amiga aqui no Espiritismo Net que a mãezinha tem 104 anos. Falei no estudo que eu estava fazendo, né? E você agora está colocando aí que é 105. Que maravilha, né? Olha só, e a irmã tem 100. Isso é uma bênção de Deus. Por quê? O corpo foi utilizado de acordo com aquilo que Deus nos proporcionou, né? E, quiçá, que ela seja uma das completistas, né? Que é aqueles espíritos que utilizam até o final dos seus dias o corpo de maneira, né, que ele tenha sido aquele elemento mesmo de colaboração na sua trajetória. Então, isso é uma bênção, né? Esses espíritos que conseguem chegar nesse patamar da vida, ainda bem, né, que ela tem uma foto lá da mãezinha dela que ela coloca aí no WhatsApp, que é bonitinha, né? A gente vê que ela participa ali do dia a dia. Então, isso é uma bênção. Que Deus abençoe, Glória. Eu fico muito emocionada com isso. Adoro os velhinhos. E aí a Lina fala aqui, né, que o pai dela, né, resolveu parar de esperar o retorno da mãe. Não lhe falei sobre o desencarne dela. No momento em que eu falei que ela já havia seguido para recebê-lo, nesta noite ele desencarnou. Ah, que lindo, né? Foram se encontrar certamente. Então é isso. Vamos continuar aqui, né? E aí ele fala, né? É no presente que devemos preparar-nos. Então a gente está tendo aí uma verdadeira roteiro, né? Como é que nós vamos nos preparar para a morte? Na vida de agora, no dia a dia, através das nossas ações, das nossas atitudes, né? Trabalhando as nossas dificuldades, procurando ser melhor a cada dia, né? Então ele fala, é no presente que devemos preparar-nos, agir, reformar-nos, e não no momento em que o fim se aproxima. Não é na hora da morte que a gente vai pensar nisso. Seria pueril acreditar que nossa situação futura dependesse de certas formalidades mais ou menos bem cumpridas na hora da partida. Poxa, seria muito estranho isso, né? Na hora da partida nós colocarmos tudo ali em dia. Não é possível. A trajetória é longa, então a oportunidade é hoje, é no dia a dia. É nossa vida inteira que responde pela vida por vir. Então, nós, a cada dia, nós sabemos que nós estamos morrendo, né? Desde o momento que o bebê nasce, ele está morrendo, porque nós temos um ciclo de vida que vai se cumprir ali de acordo com o ciclo do fluido vital de cada um, mas a cada dia esse fluido vai estar menos um pouquinho. Então, é essas oportunidades que nós vamos tendo. E ele fala, uma e outra ligam-se estreitamente, formam uma cadeia de causas e efeitos que a morte não interrompe. Então, a vida aqui e a vida que vamos ter, elas estão ligadas estreitamente. É o resultado, hoje é o resultado que eu vou ter amanhã. O que eu vivo hoje é o resultado que eu vou viver amanhã. Então, por isso que a gente leu aqui nesse trecho do Céu e Inferno, né, sobre a questão da vida futura, porque se a gente tem essa certeza, nós vamos viver de acordo com da maneira que nós amanhã, no nosso futuro aqui ou no mundo espiritual, possamos estar com a consciência tranquila, né? E em boas condições espiritualmente. Que mais? É necessário, igualmente, dissipar as quimeras que assombram alguns cérebros relativamente aos lugares reservados às almas depois da morte, para onde seres hediondos vão conduzi-las a fim de atormentá-las. Essa ideia, né, do céu, do inferno,
do reino de Deus, que é aquele lugar circunscrito que a gente vai herdar. A gente sabe que nada disso acontece dessa forma. O reino de Deus é aquele reino que nós vamos construir dentro de nós. O céu, cada um de nós está vivendo o céu ou o inferno, aqui mesmo, né? De acordo com as nossas ações, de acordo com os nossos valores, de acordo com as nossas atitudes, nós estamos buscando esse lugar, né? Que nós vamos habitar amanhã com a nossa consciência tranquila. E não existe esse lugar circunscrito que foi trazido até por herança de outras religiões, né? Que é onde seres hediondos existem, onde existe o fogo, onde existem todos aqueles elementos que nos causam pavor, né? Então ele fala: aquele que cuidou de nosso nascimento, fazendo-nos vir ao mundo em braços amáveis, estendidos para nos receber, reserva-nos também afeições em nossa chegada ao além. Por isso que nós não desencarnamos sozinhos, né? Tem sempre uma mãezinha querida para nos receber, uma vozinha amada, às vezes familiares que nós nem conhecemos nessa vida, mas que fizeram parte, né? Ou de uma encarnação passada, ou fazem parte dos laços do coração, que a gente sabe que esses laços são formados ao longo das nossas encarnações. Afastemos para bem longe de nós os temores vãos, as visões infernais, as beatitudes ilusórias, que é isso que causa o temor da morte. São esses atavismos que nós trazemos das nossas heranças passadas, das religiões onde nós passamos, aonde desenharam para nós todas esses elementos que nos trazem pavor, né? E Deus, ele está falando aí, aquele que cuidou do nosso nascimento, né? Deus misericordioso, bom, que nos permitiu nascer com a mãe que nos ofereceu o corpo biológico, o pai, né? Reserva também afeições lá do outro lado que vão nos receber. E ele continua: o futuro como o presente é a atividade, o trabalho, é a conquista de novos degraus. Então, a gente vê aí que, tanto aqui quanto no mundo espiritual, o trabalho é aquele elemento principal. A gente vê que o André Luiz, no Nosso Lar, ele fala do trabalho o tempo todo, né? O livro está escrito em cima da honra ao trabalho, mostrar que o trabalho é elemento da vida, né? Então, não existe lugar no mundo espiritual onde nós vamos tocar harpas, onde nós vamos ficar inertes sem trabalho, porque lá, no momento que nós chegamos, o que os espíritos fazem? Nós vemos aí nos relatos, logo nos oferecem trabalho, logo nos oferecem alguma tarefa para nós nos engajarmos. Tenhamos confiança na bondade de Deus, em seu amor por suas criaturas e avancemos, coração firme, em direção ao objetivo que ele traçou para todos nós. Não temos outro juiz, outro carrasco além do túmulo, senão a nossa própria consciência. Nós grifamos aqui, porque é a nossa consciência que vai nos cobrar. Então, se nós vivemos aqui uma vida digna, buscando estarmos com a consciência tranquila, né? Seguindo lá a questão 921, né? Que diz que a felicidade é possível quando nós temos a nossa consciência tranquila, quando nós temos a fé no futuro. Então, dessa maneira, nós vamos também granjear a nossa felicidade no mundo espiritual. Liberta dos entraves terrestres, ela adquire um grau de acuidade que para nós é difícil compreender. Com muita frequência, adormecido durante a vida, ele está falando da consciência. Ela desperta com a morte e a sua voz se ergue, porque no momento em que nós nos separamos do corpo físico, dos liames da carne, a nossa consciência se abre, como se fosse um véu, né? E nós vemos toda a nossa vida à nossa frente, tudo aquilo que é possível nós revermos.
E se nós tivermos atos que temos pesar diante dele, que nós nos arrependemos, certamente nesse momento a consciência vai nos cobrar, vai nos apontar, né? Evoca recordações do passado que, despojadas de qualquer ilusão, aparecem-lhe sob o seu verdadeiro aspecto, e nossas menores faltas tornam-se causa de arrependimento. Então, é por isso que nós precisamos, né, de, a cada dia, procurar ser melhor, fazer aquele trabalho que Santo Agostinho nos fala, né? No final do dia, revermos o nosso dia. Quase nós não fazemos isso, mas está lá a receita, né? Revermos onde foi que eu errei. Será que eu cometi alguma falta com o meu irmão? Será que eu cometi algo, né, que vai me pesar, né, na consciência, que poderia ter feito melhor? E se cometemos, a gente voltar lá, pedir perdão, pedir desculpa, refazer, tentar, né, ver aquela situação e nos prometermos a cada dia, né, serei melhor amanhã, buscarei ser melhor amanhã. E dessa forma nós vamos, até que nós vamos realmente estarmos conseguindo. Então ele diz, né, aqui eu já acabei. Então, acho que é o último, não, ainda tem mais um. Como disse Myers, né, não há necessidade de purificação pelo fogo. O conhecimento de si mesmo é a única punição e a única recompensa do homem, falando sobre o conhecimento, né? Porque é a punição, porque vai nos doer quando nós identificarmos algo que poderíamos não ter cometido, mas, ao mesmo tempo, é uma recompensa, né? Se nós praticarmos, se nós agirmos com esse olhar cuidadoso para a nossa vida, para o nosso dia a dia agora, quando estamos encarnados. A harmonia está em toda parte, na marcha solene dos mundos, como nas dos destinos. Cada qual se classifica segundo as suas aptidões, na ordem universal. Aos grandes espíritos cabem altas tarefas, as criações do gênio, as almas fracas, as obras medíocres, as missões inferiores. Então, existe algumas hierarquias aí, né? Os grandes espíritos, as grandes tarefas, as criações de gênio, né? As almas fracas, as almas medíocres, os espíritos medianos, situações pertinentes. A cada impulsão de nossas vidas, vamos em direção à posição que nos convém e nos cabe legitimamente. Eu estou passando um pouquinho da hora para a gente terminar, viu, Lúcio? Agora só falta esse slide. Então, ele encerra dizendo: façamos-nos, então, almas poderosas, ricas de ciência, né, de conhecimento e virtude, aptas a obras grandiosas, e elas próprias que criarão para si um lugar nobre na ordem eterna. Pela elevada cultura moral, pela conquista da energia, da dignidade, da bondade, esforcemo-nos por atingir o nível dos grandes espíritos que trabalharam pela causa das humanidades e mais tarde desfrutaremos com eles das alegrias reservadas ao verdadeiro mérito. Então, a morte, em vez de ser um espantalho, né, tornar-se-á para nós um benefício, e poderemos repetir as célebres palavras de Sócrates: ah, se é assim, deixe-me morrer outras e outras vezes. Que lindo, né? Leon Denis é poeta, né? Então, é muito mais fácil ler o que ele disse do que a gente transmitir o que ele quer dizer, porque ele fala através dessa beleza poética que vem nos falar ao coração, né? E que nós realmente possamos fazer jus a esses companheiros que nos elucidam tanto, a esses companheiros, esses espíritos que nos servem de émulo para nós fazermos a nossa trajetória. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente ler. Ah, que bom, Glória, você é muito bondosa.
Que bom, tomara que todos tenham aproveitado, né, algo que nós trouxemos assim, não de nós mesmos, mas através do próprio Leon Denis, né, relembrando, reforçando, e que a gente possa realmente estar buscando, né, esse viver bem, esse viver com amor à nossa vida, agradecidos, né, com gratidão, fazendo hoje o melhor dia, né, e amanhã também, e depois também. E assim nós vamos caminhando, traçando um objetivo de vida melhor. Né? Que mais aqui? A Lina está colocando aqui alguma coisa também. Ensinamentos preciosos que nos libertam as nossas almas, dando força à nossa vida, né, Lina? Realmente, Leon Denis, esse capítulo é maravilhoso, e a gente, quando chega no final, nós realmente vemos a morte bem diferente, né? Nós passamos a ver a morte de uma maneira mais branda, né? Sem aquele temor, sem aquela... Eu confesso que antes de eu me tornar espírita, eu tinha pavor, não gostava nem de falar no nome. Né? Eu me lembro quando a minha avó desencarnou, eu fiquei mais de um mês assim, muito impressionada com aquilo tudo. Né? E hoje, graças a Deus, a gente fala, é claro que a gente quer ficar muitos anos ainda tendo a oportunidade de aprendermos, né? Aproveitando esse laboratório aqui. Mas a gente fala hoje na morte sem pavor, sem medo, né? Porque a gente sabe, primeiro, que a gente vai retornar mesmo, e segundo, que é uma continuação da vida, né? Só sem esse corpo físico. Então, meus amigos, chegamos ao final e, graças a Deus, terminamos o capítulo. Na próxima semana será um novo capítulo, né? Onde ele vai estudar o capítulo 11, e a gente vai continuar aproveitando desse manancial de conhecimentos que Leon Denis nos oferece. Não é isso, Lúcia? Isso, semana que vem, A Vida no Além. Vamos ficar Além. recordando André Luiz direto aí. Direto, né? André Luiz nos dá uma base muito boa, né, para nós estarmos refletindo nessas questões. E se não fosse ele, a gente ia ficar meio assim, né, sem poder imaginar. O André Luiz nos leva à realidade. Então, vamos terminar, né? A Núbia que está lá no Facebook, ela falou que tem muito medo da morte. Núbia, eu não sei como é que é agrupado os estudos nossos aí no Facebook, porque eu acho que é por data, tá? Mas, se você quiser, no YouTube, tá? Você tem lá a nossa playlist, tá? Entra lá no YouTube, canal Espiritismo Net, tudo junto, Espiritismo Net, e lá tem 2 playlists do Problema do Ser e do Destino. Uma é o Problema do Ser e do Destino, e outra é o Problema do Ser e do Destino, Leon Denis. Esse que está escrito, termina com Leon Denis, que é o nosso estudo aqui, o outro é só gravação. Tá? Muito bom também, foram os companheiros que fizeram na época do Paul Talk. Então, foi gravado e colocado. Mas aqui no YouTube, se você voltar 15, olha bem, gente, 15 apresentações para trás, você vai achar o início desse capítulo, A Morte. E eu tenho certeza que você, vendo, você vai entender melhor. Aí você pode também, depois, procurar o livro que ele está aqui do meu lado também, aqui, ó. O meu é capa antiga, tá, gente? O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Né? Aqui tem muita coisa, inclusive a leitura que foi hoje foi exatamente sobre isso. Né? E o capítulo 2 é temor da morte. Causas do temor da morte. E aí você talvez consiga ter uma base. Mas dá uma maratonada, como se diz, na nossa playlist, Leon Denis. Tenho certeza que você vai sentir um pouquinho mais de tranquilidade. E vem estudar com a gente, né? Vem estudar com a gente. Aqui nós estamos estudando. Você viu que tem vários comentários, várias coisas. Isso é o quê, gente? É porque cada vez que a gente estuda, a gente percebe uma nuance que nós não tínhamos percebido antes. Isso é tão legal. Né? É isso. Vamos encerrar, então? Vamos. Lembrando Ela está dizendo que já leu esse livro.
Mas Qual? agora você pode ler de novo. Isso. Em vez de ler, agora estuda. Estuda. É diferente. Nós estamos estudando, tá? Gente, lembramos que às 21h30 tem os mensageiros, estão naquelas partes lá dos conselhos que o Delécio continua passando maravilhoso para a das equipe, gente. Né? Muito bom. Que é a questão de encarar a mediunidade de uma maneira diferente. Não como um trabalho, mas com oportunidade de servir. É ótimo aquele livro, viu, gente? Por isso que estudar é bom. Quando a gente leu, a gente achou que era só trabalho, né, Thelma? Agora a gente vê que não. Pois né? é. Isso. É uma beleza. Você quer então, vamos fazer a prece? Você quer fazer? Quer que eu faça ou você faz? Para mim, tanto faz. Quer fazer ou eu posso fazer? Faz sim, você gosta. Não podemos recusar a oportunidade de fazer prece de jeito nenhum. Né? Isso. Jesus, mestre querido, amigos espirituais, protetores do nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita na internet. O sentimento que nos vem é gratidão. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados, podendo usar essa tecnologia para aprendermos, para estudarmos e buscar assim, Senhor, compreender um pouco melhor esse momento que um dia vai chegar para todos nós. Como é interessante, Senhor, vermos pessoas que já passaram dos 100 anos. Né? Será que nós vamos chegar lá? Não sabemos. Né? Mas que bom, Senhor, que as pessoas que vivem mais podem também se preparar melhor para voltar. E nós não temos 100 anos, não, Senhor. Já estamos nos preparando através do conhecimento da doutrina espírita e da fé incomensurável na imortalidade da alma, tal qual Jesus nos exemplificou quando da sua dita ressurreição ao terceiro dia. Obrigado, Senhor Jesus. Nos abençoe, nos proteja. E nós te pedimos pelo nosso planeta, Senhor. Essa grande nave azul flutuando a alta velocidade no universo. Esse planetinha, esse pozinho comparando com o universo, que nos cedeste, Senhor, como nossa moradia atual para aprendermos. Abençoe o nosso planeta, Senhor. Que essas ameaças de confrontos com armas de destruição em massa cessem. Nós sabemos, Senhor, que tudo está no seu controle. Tudo. Se tiver que acontecer, Senhor, para nós espíritas, não será um grande trauma, porque nós sabemos que nós temos um mundo físico, que é esse que nós vivenciamos atualmente, mas temos um mundo espiritual. E pegando as duas letrinhas do início, Senhor, do físico e do espiritual, fortaleça sempre, Senhor, a nossa fé e a confiança que tu, Senhor, está sempre no comando de tudo. Agradecidos, então, pela oportunidade do estudo, agradecido pelas palavras que a nossa irmã Thelma trouxe para a gente e pela participação de todos aqui que fizeram a sustentação e a participação do estudo, nós pedimos a permissão para dar por encerrado esse nosso primeiro estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, tchau, tchau. Grande abraço. Muito Para mim é assim, né, Thelma? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, né? É isso aí, gente. Deus e até já. Beijo no coração, gente. Beijos. Tchau, Lúcio.